lembrando que essa plataforma... Isso. Então, a partir de agora está sendo gravado, né? Conforme eu comentei, para todos estarem cientes. A plataforma que nós trabalhamos aqui, que é o Google Meeting, ela permite, inclusive, que você ative legendas em português do Brasil, para aquelas pessoas que precisam, né, de legendas, podem ativar para poder facilitar aí. Bom, hoje é o terceiro dia da nossa semana de análise e desenvolvimento de sistemas da faculdade IMES. Na segunda-feira, nós abrimos com a palestra do professor Weber Porfírio, falando de RPA, automatização robótica de processos. Depois nós tivemos a apresentação do Rogério Fontes, que na verdade é conhecido como Presuntinho, contei a história para vocês. E ele falou sobre formação do profissional, falou de Java e também de um processo de mentoria que ele está iniciando, e eu também estou fazendo parte desse projeto de mentoria. Na terça-feira, que foi ontem, nós tivemos uma palestra de caráter transversal, onde um profissional da área do direito, né, o Arthur Avezum, veio falar de proteção de dados, de privacidade, de Lei Geral de Proteção de Dados, GDPR, etc. E foi muito bacana, com uma vasta participação de todos. E depois nós tivemos, por último, né, ontem ainda, a palestra do Jacimar, e nós saímos daqui quase às 10h30 da noite. Então, a semana tem sido realmente muito profícua, estamos trazendo profissionais competentes, experientes, professores de áreas afins e correlatas e áreas fim também, né, de sistemas, e tem sido muito bom. A palestra de hoje vai acontecer agora às 14 horas, eu já vou apresentar o nosso palestrante, justamente por questões de fuso horário, e nós tivemos que fazer nesse horário. Nós teremos hoje, às 19 horas, mais uma palestra de um gerente de TI de um laticínio, tá? Ele vem falar hoje também sobre Scrum, metodologia, gestão de times ágeis. Então, as palestras estão se complementando. E nós teremos uma última palestra, acho que eu comentei com vocês, que o palestrante Tiago Silva, ele teve que fazer uma cirurgia de última hora, não pôde vir na segunda-feira, e a palestra dele será na sexta-feira. Depois eu vou passar o recado para todos, lá no grupo, né, de notícias, a palestra do Tiago será na sexta-feira, às 15 horas. Bom, mas é isso, né? Então, lembrando que aqui, até para esclarecer para o palestrante agora da tarde, que é o professor Lucas, esclarecer que aqui nós temos poucos alunos. Ao todo, o curso de análise e desenvolvimento de sistemas tem aproximadamente 350 alunos. Nós estamos divididos em 3 turmas, uma que começou em 2023, 2 que começaram em 2024, e temos mais uma turma que vai iniciar agora no mês de julho, que será a 4ª turma do curso, né? Eu, Thiago, sou professor do curso, sou coordenador do curso e sou professor na Faculdade IMES desde 2018. Nós temos aqui outros professores também atuando aqui no time. Acho que, infelizmente, né, a maioria está em horário comercial aqui no Brasil, né, professor Lucas? Então, só estou justificando isso para você ver que a sua palestra, a sua fala hoje vai ser replicada para todos esses alunos, tá? Assim como nós fazemos com todos os aulões que são dados aqui. Bom, cabe lembrar, né, eu já falei isso para os alunos, para todos, mas eu gosto sempre de deixar registrado aqui, que para você receber o certificado de participação, tá? Tanto de ouvinte quanto de palestrante nós enviaremos também os certificados, mas o certificado de ouvinte você tem que preencher aquele link das inscrições. Quem já preencheu uma vez não precisa preencher mais, tá? Então tem que preencher aquele link. E nós temos também um grupo no WhatsApp de notícias sobre esse evento. Após o fim do evento, como grande parte dos alunos estão nesse grupo, nós vamos manter aquilo ali para notícias também, tá? Bom, antes de passar a palavra, eu só quero saudar o professor Flávio. O professor Flávio acho que acabou de entrar. Flávio, você está aí? Ah, tá aí. Tudo bem, Flávio? Boa tarde, pessoal. Tudo bom, né? Bom, eu vou deixar você aí, Lucas? Eu vou deixar você falar um oi para os alunos primeiro aí, antes do nosso palestrante começar. Flávio. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês, né? Então, igual o professor Tiago aí, nosso colega, disse, né? Nós
Estamos aí, né, na nossa semana do curso, né, tentando mostrar para vocês aí um pouco das novidades que o mercado tem, né, o que tem de mais, vamos falar assim, que mais importante que a gente precisa estar aí tentando entender no nosso dia a dia. Eu não vou tomar muito tempo, não, deixar o Lucas aí, que eu sei que o horário dele também é meio apertado, né? Mas é isso, né? Gostaria de dar uma boa tarde para vocês e nós estamos por aqui. Perfeito, Flávio. Eu até já adiantei que hoje à noite nós teremos uma palestra de um gerente de TI, que é o Samuel, né? Que inclusive trabalha com você também, né? A gente trabalha junto. Vai ser hoje às 19 horas, das 19 às 20 horas. Isso aí. Perfeito. Bom, pessoal, eu quero apresentar então o professor Lucas Bacciotti. Ele é formado em Sistemas de Informação pela Universidade Estadual de Minas Gerais, campus de Tuiutaba. Foi meu aluno na UENG, foi aluno do Flávio na UENG, né? Depois, ele fez uma especialização em Engenharia de Software pela ESAB. Pouco tempo depois, ingressou no mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco, exatamente. Universidade Federal de Pernambuco, onde ele fez um mestrado. Depois ele pode comentar um pouquinho mais. Trabalhou como analista de sistemas no serviço público aqui no Brasil. E hoje ele trabalha numa empresa fora do país. Vou deixar ele contar essa história para vocês e concluir essa apresentação. Não menos importante, o Lucas Bacciotti é meu irmão, né? Então é muito bom ter o meu irmão aqui falando com vocês. Professor Lucas, fique à vontade, tá? A dinâmica fica a seu critério. Você pode abrir o microfone, os alunos podem abrir o microfone agora, no final, você pode explicar do jeito que você achar melhor, tá bom? Se você me permitir, quando eu achar algum ponto importante, eu vou dar também a minha contribuição, tá bom? Tá com você, Lucas. Muito obrigado. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Primeira coisa, me escutam bem? Sim, escutamos. Ótimo. Primeiramente, agradecer a todo mundo, né, pela presença nesse horário aí alternativo, né? Obrigado, Thiago, pelo convite. Obrigado também à faculdade pelo convite. Vou apresentar minha tela aqui para vocês. Vocês me confirmem, por favor, se conseguem ver. Sim, Lucas, está aparecendo. Certo. Então, uma breve apresentação, né? O Thiago já falou muita coisa, mas me chamo Lucas. Atualmente, eu estou morando aqui em Portugal, por isso que é o fuso alternativo. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que pôde atender esse horário. Eu trabalho numa empresa americana, ela chama Red Hat. Tive a oportunidade de participar desse processo seletivo ano passado, consegui ingressar. E hoje eu vou aqui falar para vocês a respeito de um assunto que eu acho muito interessante, né? Está em voga no mercado atualmente. É um assunto que eu gosto. Eu lembro aí do professor Flávio frequentemente, porque frequentemente a gente envolve redes, né, nesse assunto. Lembro das aulas do professor Flávio. E o assunto é a introdução à pipeline de DevOps, né? Thiago, pode ficar à vontade para me interromper os alunos também. Tá? Ao final, eu vou abrir para perguntas, mas aqui é mais um bate-papo mesmo. Tá bom, Lucas, obrigado. Então, deixa eu dar aqui... Certo, essa é a agenda, né, do nosso papo de hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre DevOps, depois também comentar sobre o que é um CI/CD, comentar um pouco sobre infraestrutura como código, que é um assunto muito interessante também. Vou citar algumas ferramentas, embora a gente tenha inúmeras ferramentas aí no mercado, vou citar algumas as quais eu tenho mais contato, né? Comentar um pouco sobre o mercado, a minha percepção do mercado nessa área atualmente. No final, bibliografia e também as perguntas, né? Pessoal, a ideia aqui é mais um papo não muito aprofundado, é mais para mostrar para vocês as possibilidades, né, que vocês têm de carreira, acender alguma luz aí para vocês sobre o que estudar, qual caminho seguir, que se aprofundar, né? Não é todo mundo que gosta dessa área. Muita gente gosta, por exemplo, né, front-end, tem os de back-end, tem gente que gosta mais da parte de infra mesmo.
Mas aqui é mais trazer conhecimento e curiosidades também nessa área para vocês seguirem estudando sempre, né? Só um lembrete aqui, pessoal que entra nessa área de tecnologia tem que saber que todo dia você tem que estudar. Você nunca vai estar satisfeito, você nunca pode estar satisfeito com o mercado. Todo dia é uma demanda nova, é um problema novo que você nunca viu. Então, é estudo contínuo sempre. Você tem que adicionar isso na sua rotina, infelizmente ou felizmente, né? Então, esse vai ser o nosso papo de hoje. Deixa eu passar o slide aqui. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre DevOps, né? Isso aí, Thiago, concordo. O Leonardo, que é meu colega aqui, obrigado, Léo, pela visita, por atender. Pessoal, o que é DevOps, então, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar e já devem saber o que é, né? DevOps é a junção das palavras Developer e Operations, né? Que é os desenvolvedores e as operações. Eles juntaram, formou essa palavra DevOps. DevOps é bom a gente salientar que não é o nome de uma ferramenta específica, não é o nome de um software, tá? Não é uma metodologia, não é um passo a passo de coisas que devem ser feitas na empresa ou no projeto. Tampouco é o nome de uma empresa específica, né? Ou é um nome de um cargo. Atualmente a gente vê cargos como engenheiro DevOps, eu vou falar mais para frente, mas a origem não vem daí. DevOps, pessoal, é uma cultura, né? Ou seja, é uma forma de trabalho de equipes de tecnologia que bebeu muito da fonte do Manifesto Ágil, está na última linha do slide, que foi em 2001, né? O DevOps, ele vem para preencher umas lacunas de conhecimento entre os times de desenvolvimento e infraestrutura, e daí vem do nome. Eu vou dar um breve histórico para vocês. Até pouco tempo atrás, e atualmente até em algumas empresas é assim, não que seja bom nem ruim, mas é o que acontece, existe a equipe, a salinha ali dos desenvolvedores e o pessoal de operações. Para quem não sabe, o pessoal de operações é o de infraestrutura, de redes, é quem está mais perto ali do servidor, né? Aquela sala gelada, quem já foi num data center sabe, né? Então, o pessoal de infraestrutura fica ali mexendo no Linux, são os administradores de sistema, muito focados ali naquelas rotinas, né? E do outro lado estão os desenvolvedores que também sempre focados ali no código, no front, no back-end, nas APIs, etc. Essa separação entre essas duas áreas de conhecimento foi se observando ao passar do tempo que não era boa. Então, quanto mais comunicação e integração entre essas duas áreas do conhecimento, operações e desenvolvimento dentro da empresa tiver, melhor. Então, é daí que surge essa necessidade. A gente precisa de um profissional, de uma função, de uma cultura que traga, que integre esses dois campos de conhecimento, né? Que vai ser um profissional, vai ser uma pessoa que entenda um pouquinho das duas áreas e que fomente a comunicação na equipe, certo? Eu vou entrar mais em detalhes técnicos logo mais. Então, conforme os slides estão aí, ó, qual seria um objetivo dessa cultura, né? Acelerar os processos de deploy. Para quem não sabe o que é deploy, é colocar o sistema, o site, o projeto em produção, ou seja, no ar, né? Disponível para o cliente, para os usuários. Tornar os produtos escaláveis e flexíveis, né? Porque atualmente surgiu-se uma necessidade de a gente lançar novas versões mais rapidamente do que no passado. Por quê? Demanda cresceu, as tecnologias aumentaram, tem mais bugs, a gente precisa evitar conflitos, né? Então surgiu-se essa necessidade de ter esse contato frequente dos desenvolvedores com a infraestrutura. E daí que surge essa necessidade. Precisamos ter uma cultura na empresa, nas empresas,
para integrar, mesclar, né, reunir toda essa galera, quer que seja em um profissional específico, quer seja todo mundo desenvolve um pouquinho de DevOps na sua rotina, certo? Só para citar como exemplo, no meu time atual, nós temos uma semana a cada mês que trabalhamos um pouquinho mais perto dessa área de DevOps, né? E a gente tem que ficar monitorando os logs, vendo se está tudo sendo executado direitinho, fazendo as releases, que são os deploys, né? Então, essa palavra DevOps vem daí. Tem essa frase que, inclusive, eu comentei com o professor Thiago 1 ou 2 semanas atrás, né? Que é release early e release often, que significa lance, né? Distribua, do inglês, né, Thiago? Algo nesse sentido aí, mais cedo e com frequência. Então, exato, né? O release é a liberação da versão nova, né? Então, assim, o quanto antes você conseguir liberar e o quão frequentemente você conseguir liberar, melhor. Apenas assim, Lucas, não é complementando, mas apenas trazendo uma curiosidade. Sim, Eu conheci essa frase do Eric Raymond. Eric Raymond, que escreveu The Art of Unix Programming, um livro muito bom, que conta ali os bastidores do Unix, as regras de modularização, é muito bacana. E ele falava muito essa pegada, né? O quanto antes você liberar a versão e quanto mais frequente você liberar, você vai detectar mais rápido bugs. Quando ele escreveu o outro livro, que é A Catedral e o Bazar, onde ele conta a história de como lançou um software livre, cara, ele batia muito nessa tecla aí. Então, assim, eu acho que isso aí é um mantra, né? É um mantra bacana que, se as empresas seguirem centradas na cultura DevOps e seguir esse mantra aí, tem tudo para dar certo. Exatamente. E quanto mais versões a gente lança, mais integradas estão as branches de desenvolvimento, de homologação, com a branch upstream, que é a atual, né? Para quem não sabe o que é branch, pessoal, é como se fosse uma ramificação do código na sua máquina, né? Ou no seu servidor ali de homologação. E, enfim, release early, release often, a gente integra com mais facilidade, menos bugs, principalmente menos conflitos, agrega muito mais valor ao cliente, porque tem versão nova toda semana. Só a título de exemplo, no meu time a gente tem 2 releases por semana, segunda e quinta. Então, assim, que nem o Thiago falou, é um mantra que, pelo menos na minha opinião, deve ser seguido, que faz bem, né? Para o projeto, para o sistema, para o produto. Então, o que é um pipeline de CI/CD, né? Eu falei um pouco do DevOps. Pipeline de CI/CD, daí já é uma técnica, né, que possui um monte de ferramentas para facilitar a integração do seu código e a entrega do seu código, né? O CI vem de Continuous Integration, que é a integração contínua, e o CD é o Continuous Delivery, que é a entrega contínua. Basicamente o que nós falamos ali no slide anterior, né? Aquelas frases, né? O objetivo do pipeline principal, eu diria que é automatizar todo o processo de deploy, né? Só repetindo, deploy é quando a gente lança a versão nova para os clientes ou coloca em produção. Voltando, a gente automatiza e diminui erros humanos. Quando a gente automatiza essas tarefas que são muito repetitivas, a gente está diminuindo erros humanos, ganhando tempo, evitando retrabalhos manuais. Então, pipeline, basicamente, é uma série de stages e jobs, igual eu coloquei no slide, é uma série de tarefas, é uma série de passos que a gente escreve para serem executados quando determinado evento ocorrer. Só um exemplo de evento. Eu terminei uma alteração no site, eu vou dar um commit. Eu vou enviar no site aqui para o Git. Automaticamente, o nosso pipeline vai detectar, já vai executar todos os testes de unidade, de sistema, os testes de smokes, os testes de validação, já vai integrar essa minha versão no código principal e, em seguida, já vai enviar
para os servidores, seja Dockers, seja containers, seja Kubernetes, utilizando qualquer ferramenta necessária, a pipeline vai conseguir tratar disso, né? Então, como ela automatiza, ela traz inúmeros benefícios. É aí que entra a turma do DevOps, né? Eles precisam monitorar esses pipelines, monitorar essas tarefas que são feitas sequencialmente. Eles têm que debugar, que é ler os logs, entender se deu erro, se não deu e por que deu erro, e temos que corrigir esses erros, certo? CI, como eu disse, integração contínua, e que é pegar a minha parte do código que eu trabalhei ali na minha máquina para integrar o código já existente, seja de um colega ou seja que está em produção, né? E o CD, que é o delivery, que já é a entrega aí para o usuário, para o cliente. Eu até queria mencionar, coloquei ali, evitar o merge day, né? Logo abaixo ali de CI. Porque anteriormente, pode falar. Não, eu só quero fazer um comentário sobre o Merge Day que você falou aí, né? Quando eu trabalhei na Telecom, há uns 12, 15 anos atrás, a gente tinha, assim, o dia do deploy. Então, num determinado dia, a cada 2 meses, previsto no nosso calendário, nós chegávamos às 4 da manhã, geralmente isso era feito numa sexta-feira, chegávamos às 4 da manhã, fazíamos o deploy em produção, os analistas responsáveis pelo desenvolvimento acompanhavam tudo aquilo ali para ver se não ia dar erro. Óbvio, foi tudo testado, mas tinha sido testado em ambiente de homologação. Então, a gente acompanhava tudo aquilo ali e, tipo assim, aí encerrava o expediente meio-dia, 1 hora, 2 horas, assim, que tudo estava rodando liso ali. Mas era aquele dia do merge, né? Mais recentemente, numa empresa que eu prestei serviço, a gente seguia muito aquela temática do Accelerate. E a temática do Accelerate é o seguinte: quanto mais deploys a minha squad, o meu time, a minha empresa faz, mais ágil ela é. Então, se eu faço um deploy por dia, é uma coisa. Se eu faço 200, 300 deploys no dia, é mais ágil. Porque é sinal que eu estou sempre fomentando ali a melhoria do código, saneando bugs, etc. É só isso, só para contribuir, Lucas. Não, beleza, obrigado. Então, exatamente, esse Merge Day, ou Deploy Day, né, que é o dia que o pessoal de operações e o desenvolvimento conversavam. Era o único dia do mês que eles conversavam, trocavam ideias e viam quais seriam os passos para deployar, né? Nem existe essa palavra, muita gente fala, mas entregar aí esse pedaço de software novo, essa nova versão em produção. Outra necessidade, né, que a gente vê dessa cultura de DevOps. Está sempre todo mundo integrado e entregando sempre com frequência através de pipelines, né, e das ferramentas que a gente vai ver aqui hoje. Eu peguei essa imagem, só ilustrativa mesmo, porque nela, eu achei ela interessante, porque na parte de CD dela, tem 2 partes, né? Que, por coincidência, também são CD, começam com D, a segunda palavra, que é a Continuous Delivery e Continuous Deployment. Atualmente, a gente pode resumir em um só, principalmente para fins didáticos, mas a imagem é interessante porque deixa claro que a gente entrega no repositório Git e depois para produção. Isso aqui é muito útil, principalmente para projetos open source, né? Porque a empresa ela quer integrar as alterações, primeiro, no repositório que eles chamam de upstream, que é aquele principal que está no Git. Eu vou até falar de Git mais tarde. Desculpa. E para depois, sim, executar em produção. Seria mais uma etapa até de testes, né, e de validações. A gente pode ver ali do lado esquerdo, na parte azul, todos aqueles passos que eu mencionei no início, que é de fazer o build, né? Se você trabalha com aplicação Java, você tem que construir, né, o seu pacote jar, depois testá-lo, depois fazer o merge desse pedaço de código, enfim. E do lado vermelho já é a parte do CD, que é a entrega, né? Bom, infraestrutura como código, que é uma parte importante também, né? Do profissional de DevOps, dessa cultura de DevOps, e a gente utiliza muito. Basicamente,
é a gente gerenciar, criar, configurar e manter a infraestrutura através do código, né? Então, é basicamente isso. Ou seja, se eu sou um profissional qualquer de tecnologia e eu tenho que interagir ali com a AWS todos os dias, seja para criar, sei lá, um novo serviço de Kubernetes ou para criar uma nova máquina virtual. Frequentemente, a gente faz isso ali no próprio site da AWS, né? A gente entra ali no site, vai nos menus, escreve, ok, não tem problema, é normal fazer isso. Outros profissionais preferem trabalhar já com a AWS CLI, que é direto na linha de comando ali no terminal, dá para fazer da mesma forma. Porém, quando a gente trabalha com infraestrutura como código, que é uma terceira opção, digamos assim, a gente... Beleza. A gente documenta e coloca no código todas essas configurações, tudo que a gente precisa para manter a nossa infraestrutura rodando. Eu vou dar mais exemplos se não ficou claro, mas basicamente, ao invés de eu entrar na AWS, no painel da AWS, por exemplo, e lá com o mouse clicar em criar uma EC2, que é uma máquina virtual, se não me engano, eu escrevo isso no código. Para que isso? Para manter documentado, a gente pode manter o versionamento disso, a gente pode fazer o tracking das alterações, por exemplo, o que mudou e quando, né? E principalmente para compartilhar conhecimento com todo mundo da equipe, porque se alguém que trabalha com essa AWS todos os dias sai de férias, se uma nova pessoa vier substituí-la, vai ser mais difícil ela entender. Então, pelo menos na minha opinião, essa é uma das grandes vantagens aí da infraestrutura como código. Conforme eu coloquei no slide, a prática de utilizar arquivos de configuração para definir e gerenciar os recursos de TI. Geralmente, frequentemente, a gente usa muito a linguagem chamada YAML, que é uma linguagem de marcação. E é muito legível para a gente que é profissional. Então, facilita muito. Inclusive, pessoal, tem um livro aqui, eu vou recomendar mais ao final, mas aqui, ó, Infraestrutura como Código, dessa editora. Mas no final eu vou dar mais detalhes. Aqui, pessoal, eu trouxe, assim, é só um exemplo, tá? Não precisa preocupar, é só um exemplo mesmo de um trecho de código do Terraform. Terraform é uma das ferramentas que a gente utiliza, que faz uso de uma infraestrutura como código, para gerenciar recursos de infraestrutura. Nesse exemplo aqui, o Terraform, né, o programador, ele criou ali um recurso, que é um AWS, que é um S3, que é um bucket S3, AWS, ali na linha 7, colocou um nome, eu não sei, confesso que significa o ACL da linha 9, que eu não tenho muita prática com o Terraform ainda, e depois colocou as tags, e assim, o arquivo deve ser imenso, tem muitas mais coisas para a gente colocar, por exemplo, quantidade de memória, armazenamento, sei lá, inúmeros detalhes. Tudo que a gente faz no console da AWS ou na linha de comando, a gente consegue fazer como código. Nesse caso específico, o Terraform, que é uma das ferramentas utilizadas. É isso mesmo, Thiago. É isso mesmo. Thiago falou, são listas de controle de acesso. Beleza. Então, isso aqui é só um exemplo mesmo para vocês, assim, pegarem o que eu quero dizer quando eu falo, ou as pessoas falam infraestrutura como código. É a gente codificar, de fato, todos os recursos da nossa infraestrutura. No caso, eu citei a AWS, que é a mais famosa. Mas temos inúmeras, né? GCP, eu vou falar mais à frente também. Aqui eu peguei um outro exemplo, que é a criação de um objeto deployment do Kubernetes. O Kubernetes, pessoal, é uma ferramenta de orquestração de container. Eu vou falar também brevemente sobre isso mais à frente, mas isso aqui é um exemplo até melhor para a gente falar, porque ele utiliza a linguagem YAML, que eu citei anteriormente, e assim, vocês podem notar que é bem legível, né? Até a gente que não tem prática consegue entender ali, ó, estou usando a versão da API 1, está na linha 1, eu estou definindo um nome para o meu recurso, que é Nginx Deployment, ali na linha 4.
Então, facilita bastante. Um próximo profissional que vier tratar vai conseguir, pelo menos, entender um pouco do que se trata ali, aquele objeto, né? Qual o número de réplicas? Está na nossa cara ali, ó, na linha 7, né? Ao invés de eu usar uma linha de comando para aumentar as réplicas, que o pessoal costuma fazer isso, mas não é boa prática, é melhor a gente vir aqui alterar na mão o arquivo de configuração na linha 7, depois a gente executa de novo a criação do nosso objeto, e daí fica documentado, e como eu até falei antes, versionado, né? Se você manter um repositório Git aqui, você consegue rastrear todas essas alterações, né? E voltar, inclusive, para um espaço do tempo, desculpa, para um ponto do tempo anterior, se quiser voltar um commit, etc. Mas daí já é outro assunto. Então, isso aqui é mais um exemplo de infraestrutura como código, essa técnica, né, digamos assim, para melhorar ainda mais a rotina dos profissionais, né? Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho de algumas ferramentas. Como eu falei no início, né, a gente não tem tanto tempo assim, são ferramentas muitas das vezes complexas, né? Vou dar um panorama, então eu sugiro fortemente para vocês estudarem bastante aí essas ferramentas que vocês gostarem, né? Vamos falar um pouco sobre o Git, sobre o Shell, algumas ferramentas de pipeline, que é o Jenkins e o Actions do GitHub, alguns cloud providers, Terraform eu já mencionei, containers, orquestradores, e eu até coloquei dezenas de outros, porque é óbvio que a gente não consegue citar tudo, né? Quando eu falo ferramenta, eu quero incluir tanto software como técnicas mesmo, né? Git e GitHub, usado para versionar o código. A gente consegue, entre aspas, ali, até coloquei no slide, voltar no tempo, porque a gente faz um commit, se tiver errado, a gente consegue reverter esse commit, ou voltar para um commit anterior, né? Bash e Shell são praticamente a linguagem ali do terminal do Linux, do Unix, certo? Então, o profissional de TI ele tem que saber mesmo que minimamente Shell e Git. Eu vou falar isso mais para frente também, que são aspectos essenciais aí para qualquer profissional. Então, a gente utiliza o Bash. Bash e Shell é a mesma coisa, tá, pessoal? Assim, eu sei que tem umas diferenças, mas precisa entender. Exatamente aí. A gente tem que ter o terminal aberto o tempo inteiro para ler logs, para executar debug, enfim. Né? É essencial. O Jenkins e o GitHub Actions, essas são ferramentas essenciais mesmo para a criação dos pipelines de DevOps, né? Voltando aqui ao assunto principal da palestra, a gente usa, eu já usei ambas, tá? Eu acho que são as mais famosas do mercado atualmente, com poucas diferenças. Eu, pessoalmente, prefiro a do GitHub. Vou mostrar um pouco delas aí para vocês, né? O Jenkins, a gente geralmente escreve os pipelines na linguagem Groovy, que veio do Java, como se fosse um Java com baterias, né? Como se fosse um framework ali que saiu do Java. A gente pode instalar localmente, pode instalar on-prem, que é ali no nosso servidor ali na nossa empresa, ou até mesmo na nuvem. É em código aberto. Já o GitHub Actions é diretamente ali na interface do GitHub, é de graça. Se eu não estou enganado, eu acho que é de graça. E a gente trabalha com ele ali muito facilmente, utilizando os seus plugins que outras pessoas, outros usuários desenvolveram diretamente no site do GitHub. Então, eu pessoalmente, como eu disse, eu prefiro o Actions atualmente, né? E a gente trabalha em YAML, que é aquela linguagem que eu já mencionei para vocês. Só para exemplificar, aqui é um print de uma configuração de um pipeline dentro do Jenkins. Então, vamos falar primeiro da ferramenta Jenkins. Aqui temos um breve script. Vocês podem ver que ele separa ali por estágios, né? Na linha 3 e 4, ele está criando o stage 1. E esse pipeline é bem simples. Ele só vai imprimir Hello World ali na linha 6 no terminal. No log, no output. Eu vou mostrar para vocês. Então, um profissional
que trabalha com Jenkins, ele vai escrever todas as etapas da entrega do seu pedaço de código nesse arquivinho, nessa interface, na maioria das vezes. Lógico, projetos mais avançados, a gente pega direto de um repositório, então de um outro arquivo externo. Mas, em essência, a gente vai escrever, utilizando a linguagem Groovy, todas as etapas que devem ser percorridas com sucesso até o nosso projeto, nossa versão, ser entregue para o usuário final. Outra imagem aqui do Jenkins. Nas colunas, a gente consegue identificar as etapas do meu pipeline. Então, ali na primeira é o build, que eu vou montar os pacotes, né? Ou, sei lá, pacotes, ou compactar alguma coisa. Depende muito das suas necessidades. Depois entram os testes. Por fim, o approval. E, no último estágio ali, o deploy. Todos esses estágios é a gente que configura, a gente que escreve na mão, mas depois que a gente escreve uma vez, eles vão ser executados de acordo com os gatilhos, né, que a gente define. Então, conforme o meu exemplo anterior, cada commit numa branch ali específica tem que executar essa pipeline. A gente configura tudo isso e depois é só monitorar. Nós temos como exemplo ali a linha 15 e a linha 13. Pode falar. Ô Lucas, explica para o pessoal, de uma forma bem didática, né, o que é um commit. Você já falou do branch ali, né, que é um versionamento ali do seu código. Então, explica para a turma aí o que seria um commit. Por que um programador faz um commit? Vamos ver. Um commit, pessoal, ele é uma forma de você registrar as suas alterações daquele momento na árvore de alterações ali do seu repositório, né? Então, vou tentar dar um exemplo, talvez soe mais fácil. Eu estou trabalhando em um formulário HTML. Tem lá nome, endereço e idade, vamos supor, né? Vamos imaginar que o meu cliente pediu, não, eu preciso do e-mail. Daí eu vou lá como programador, crio o formulário, e-mail. Daí eu vou criar um commit que vai ficar registrada essa alteração na minha árvore e vou até colocar uma mensagem ali, inserção de campo e-mail, por exemplo. Para que serve isso? Quando eu entregar esse formulário e ele der erro, eu posso desfazer esse commit. Se um colega meu quiser entender o que eu fiz passo a passo, basta ele ler o registro de commits. Perfeito. Acho que é por aí, né, Thiago? Perfeito, muito obrigado. Então, assim, só aproveitando, né, de uma forma bem rústica, se eu estou dentro do Word, eu faço uma alteração e salvo aquele arquivo, né, depois eu posso até voltar a uma versão anterior, o próprio Google Docs, né, quando você escreve um texto lá na internet do Google, você pode voltar para versões anteriores, né, do que você modificou, usando um controle de versão, estilo Git, o GitHub, fazendo os commits de tempos em tempos, é o que você falou agora há pouco, de voltar no tempo, né? Você fez uma alteração, mas lá na frente deu erro. Não, eu posso voltar ao estado anterior. Então, é uma ferramenta muito poderosa na mão do desenvolvedor e nem todo mundo utiliza. Hoje é muito difundido, né? Você trabalhar com versionamento, né? Mas já teve época que a galera fazia a programação na raça mesmo. Não sei se o professor Flávio ainda está nos ouvindo, mas ele, com certeza, ele é old school e fazia muita coisa na raça e mais recentemente passou a fazer versionamento, né? Pode falar, Flávio, pode falar. Então, já que você tocou aí no nome, né? Eu sou da época que a gente desenvolvia lá em Clipper, né? E aí, a gente não tinha essas ferramentas, como tem o Git, né? GitHub hoje para nos ajudar aqui com os versionamentos de código. E a gente tinha que ficar fazendo cópias no braço, né? Eu ia lá fazer uma alteração, escrevia lá, alteração tal V1, aí mexia de novo, alteração tal V2. Era a única forma que nós tínhamos de poder voltar no tempo numa versão mais antiga, porque aquilo, né? E dava um maior trabalho, né? Hoje, com o GitHub aí, você
né, coloca os comentários todos e volta no tempo aonde você precisar, né, cria uma nova branch e volta ali, né? Então, é muito mais prático para nós, né, desenvolvedores aí, conseguir restaurar um ponto, né, bem mais tranquilo. E você imagina naquela época quando trabalhava 3 ou 4 programadores simultaneamente sem um controle de versão. Você tem que copiar arquivos, né? Copy arq1.prg para arq versão 2.prg, né? E era disquete, né? A gente fazia isso em disquete, entregava o disquete para o outro programador. Nossa, era realmente bem trabalhoso. Hoje está tudo na nuvem, né? Você pôs no Git, o outro lá está vendo o que você está fazendo em tempo real. Então, antes era realmente bem trabalhoso. Perfeito. E só antes de retornar a palavra aí para o professor Lucas, só para comentar o seguinte, pessoal. O que está sendo muito bacana nessa semana, para todos vocês que estão acompanhando aqui as falas, as palestras, e para todos também que vão acompanhar depois as gravações, é que vocês estão sendo instigados, e vocês vão sair daqui, muitos, né, com mais pergunta do que resposta. Só que esse movimento de se jogar nesse mundo e escutar falar de Jenkins, de GitHub Actions, de Terraform, de Infra as Code, vai te gerar um bichinho na cabeça para ficar te picando, para você correr atrás e se apropriar mais desses conceitos. Então, a postura, né, do aluno que está chegando nesse mundo não é dar um passo para trás temendo essas coisas, e sim dar um passo para o precipício e se jogar nele, porque é só assim que a gente consegue. Há 2 anos atrás, para o Lucas e para mim, falar de Jenkins, falar de DevOps, falar de GitHub Actions, era algo alienígena. A gente já fazia versionamento, mas falar de CI/CD era alguma coisa assim, muito fora daquela nossa vivência. Então, assim, da mesma forma que o Lucas, eu e qualquer outra pessoa se apropria dessas novas tecnologias, assim, é só para deixar para vocês que vocês estão no caminho certo, vocês estão sendo expostos a um monte de terminologia, algumas mais próximas, outras nem tanto, algumas ficam muito claras, outras vai gerar mais perguntas, mas esse é o movimento correto, né? É só isso que eu queria comentar com o pessoal, tá, Lucas? Pode continuar. Beleza, obrigado. Enfim, só para responder de forma mais simples possível, então, o commit, podemos chamar ele de um salvamento, né? A gente salvou aquele estado do tempo ali do meu código. Então, por isso que até o pessoal sugere muito que qualquer alteração mínima você já faz um commit, porque não vai te ocupar muito tempo. E dá para você acompanhar todo o histórico ali de versões. Então, pessoal, só continuando, esse aqui é mais uma tela do Jenkins, né? Vamos para a próxima. Aqui é só um exemplo do output, que seria a saída do meu pipeline, é o log, né? Então, tudo que acontece no meu pipeline está sendo exibido aqui. Essa telinha que a gente vai ter muito contato para debugar, para entender o que aconteceu. E eu falo que a melhor coisa que a gente pode ler nessa tela é a última linha ali, success, finished success. Quando acontece isso, a gente fala, nossa, que alívio. Passou tudo, passou 15 estágios, aquele tanto de coisa passou. Ótimo. Então, essa seria a rotina aí de um profissional. Vou passar também rapidamente aqui sobre o GitHub Actions. Isso daqui já também é na linguagem YAML. Nós temos a definição dos estágios e do que vai ser feito em cada estágio, né? Eu comentei com vocês que o GitHub Actions está cheio de plugins, né? Então, a gente consegue ver ali, por exemplo, na linha 10, a gente está usando um plugin do Snyk, que é uma ferramenta de Code Sniffer. Na verdade, é uma ferramenta de segurança de código. Na linha 26, a gente usa um plugin da própria AWS para conectar no servidor. Então, esses plugins, né, que a comunidade proporciona e liberam para a gente, são muito, muito úteis, né, e torna o nosso trabalho ainda mais fácil. Então, mais um exemplo aí do código YAML, nesse caso agora com GitHub Actions. Outro exemplo aqui dentro do GitHub
Actions é ver aqui os logs das tarefas, os estágios que foram feitos e um breve log aí do que aconteceu durante as execuções. O que eu gosto do GitHub Actions é que ele ele libera para a gente uma máquina virtual a cada execução, né? É lógico que a gente não vê, mas a cada run dos nossos pipelines está rodando isso dentro de uma máquina virtual que o GitHub proporciona para a gente. E eu acho bem legal isso, que fica praticamente invisível, porque a gente só vê os logs aqui mesmo, né? Mais um print aqui do GitHub, que esse sinalzinho aí esse sinalzinho verde aí, esse checkzinho verde, é para falar que o run passou. Cada linha dessas é um pipeline diferente, com vários estágios, cada estágio com vários jobs. Então, assim, por muitas vezes a nossa rotina é clicar naquele details que está ali e fuçar e ver logo, ver o que não passou, por quê, né? Tá aí a importância, né, de um profissional entender de Linux, entender de tudo um pouco, porque tudo acontece ali. Ele está criando máquina virtual, ele está subindo um Kubernetes, por exemplo, ou se não, vários containers com várias imagens, servidores diferentes. Várias coisas acontecem ali por baixo dos panos. E é aí que a gente entra para tentar identificar, debugar e resolver os pepinos que vão aparecendo aí. Falar um pouco sobre Cloud Providers e Terraform, né? Nuvem, que é essa tal de nuvem, né? Que todo mundo sempre está falando aí. No caso, nuvem seria servidores que são disponibilizados por grandes empresas. Eu vou citar aqui a AWS, como eu já falei, GCP, que é da Google, Azure, OCI, que é da Oracle, Alibaba, inúmeras empresas de infraestrutura. Então, por exemplo, a Amazon fornece seus próprios servidores para você hospedar seus arquivos, seus projetos, seu website, tudo neles, né? Mesma coisa das outras que eu citei aí. On-prem, pessoal, quando vocês escutarem essa palavra, significa os recursos de infraestrutura locais da sua empresa, que é, conforme eu falei ali no início da palestra, aquela sala do ar-condicionado. Aquilo ali podemos chamar de on-prem. Vem de on-premise, do inglês, não sei exatamente por esse nome, mas é aquele recurso físico da sua infraestrutura local da sua empresa. O Terraform eu já mencionei, né, que é como posso documentar e codificar as configurações do meu cloud provider. A gente usa o Terraform para isso. Deve ter várias ferramentas aí, porém a que eu mais tive contato mesmo, e acho que a mais famosa é o Terraform. Containers e orquestradores, pessoal, outras ferramentas que a gente usa muito. Eu sei, é muita coisa que a gente precisa ter contato, entender, mas não se assustem, né? Conforme o professor Thiago falou, isso aqui é um passo a passo, todo dia você aprende uma coisa nova e faz parte aí dos desafios. Desculpa. Eu vou falar sucintamente aqui. O Docker é para você gerenciar containers. Se você não sabe o que é containers, é como se fosse uma máquina virtual, né? O Kubernetes, que o pessoal conhece como K8S, é para você orquestrar, você gerenciar vários containers, várias máquinas virtuais, entre aspas, de uma vez. O OpenShift é a mesma coisa do Kubernetes, só que com superpoderes, que uma empresa privada pegou o Kubernetes, que é de código aberto, e colocou vários recursos interessantes, e daí já é vendido. E também não é tão famosa e não é muito utilizada a Docker Swarm, que é da própria Docker, né? A Docker gerencia os containers. Você pode usar também, por exemplo, a Docker Swarm, que é da própria empresa. Eu nunca usei, não sei dizer, mas eu tenho mais contato com as três primeiras. Pessoal, então, após assim essa introdução, né? Falei um pouquinho sobre o DevOps, falei sobre o pipeline, infraestrutura como código. Tá, mas e aí, como está esse mercado atual dessa área? Né? Ou da área como um todo, de tecnologia? Na minha opinião, tá? Fiquem à vontade aí para questionar, discordar, mas assim, na minha opinião, o programador atual, o profissional que vai ter contato com código, com tecnologia, precisa saber, mesmo que basicamente, esses conceitos que eu falei aqui.
Lógico, você não vai se aprofundar ali na documentação do Kubernetes, não precisa. Mas pelo menos entender os conceitos, entender para que serve. Porque você entendendo os conceitos, entendendo de forma genérica, você usa o Google, você usa o ChatGPT, você se vira, né? Então é importante entender essas relações entre essas partes do sistema e esses conceitos que eu trouxe aqui, né? Coloquei 2 cargos ali que geralmente se vê muito por aí, que é o DevOps Engineer e o SRE. O SRE é mais um conceito criado pelo Google, né, que, na minha opinião, você pode ter um detalhe ou outro de diferença, mas é praticamente a mesma coisa. SRE é engenheiro de confiabilidade do site, em português, que basicamente essas funções são para manter tudo rodando, para ser sucinto. Então você tem que acompanhar se está tudo rodando bem, certinho, não tem servidor usando mais que a cota, por exemplo. Basicamente um engenheiro DevOps, utilizando aquelas ferramentas, vai manter tudo funcionando, né? Em que me especializar? Coloquei aí porque eu sei que é uma dúvida que todo mundo tem, não só os iniciantes, todos temos o tempo inteiro. Pessoalmente, eu queria falar para vocês, não assustar com esse tanto de informação, esse tanto de ferramenta que a gente tem aqui atualmente, né? Faz o seu máximo, um pouquinho por dia, estuda, tenta entender, né? Se especialize no que você goste, se for back-end, front-end, se for BI, por exemplo, gerenciamento, não importa. O que importa é você se manter sempre estudando, né? Importante, as minhas dicas finais, né? Para você ser um profissional top, digamos assim. Inglês afiado, saber Linux, saber mexer no terminal, mesmo que pouco, usar os principais comandos, isso aí é essencial para a gente. E já mencionei também sobre o Git, de quebra o GitHub, que é um client, né, do Git. Vou pedir para o professor Tiago compartilhar esse link, roadmap.sh, que eu até compartilhei com vários colegas isso já, ele traz um caminho para o aluno, para a pessoa que quer se especializar em determinada área, seguir. Então, sei lá, por exemplo, você quer ser um programador Python, você escolhe Python, né? Ele vai falar, você tem que estudar estruturas de dados, algoritmos, você tem que estudar, sei lá, lista, fila, você tem que estudar tal coisa, orientação a objeto, daí depois tem que estudar algum framework, Django, Flask, por exemplo. Então, ele serve mais como um roteiro de estudos para você se especializar em determinada área. Eu já usei ele para trilha de Python. Eu gostei bastante. Vamos ver aqui o próximo. Bibliografia. Eu utilizei algumas imagens e conteúdos do site da Red Hat. Recomendo fortemente vocês lerem os livros da O'Reilly. Eu já até mostrei aqui um que eu tenho, que todos os livros dessa editora são excelentes. Agora estou lendo esse Infraestrutura como Código. Docker Up and Running é muito interessante. E o Projeto Fênix é mais um case de sucesso de um profissional que, ao longo de tantos problemas, se tornou um DevOps no final. É mais conta a história de uma empresa cheia de problema que o cara teve que se virar e ele vai contando aí como que ele alcançou os objetivos, como ele resolveu os pepinos, etc. Eu acho interessante também para você entrar nessa área aí. Vou deixar aqui meus contatos, fiquem à vontade para entrar em contato, eu posso ajudá-los com o que precisarem. E, bom, eu espero que tenha ficado claro aí, é muito termo técnico realmente, eu só trouxe alguns termos bem específicos, mais para vocês pesquisarem depois, se aprofundarem caso queiram, né? E é isso, estou aberto aí a perguntas, comentários, sugestões. Muito bom, Lucas. Excelente, excelente, excelente. Muito bom. Pessoal, agora, né, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, lembrando também que essa palestra do Lucas, não sei se você pode passar, Lucas, tem alguma coisa aí privada, aí se puder passar a palestra em PDF para os meninos, tá? Para as meninas, para os nossos alunos e alunas, o Roadmap SH que você citou, eu vou colocar lá também. Eu acho que é importante a sua palestra para eles verem todo esse conjunto de tecnologias, né, que você citou, para que eles possam
correr atrás, né? E lembrando que você falou isso muito bem agora mais ao final, que você pode ser front, você pode ser back-end, você pode ser um gestor, você pode ser um tech manager, mas aqueles conceitos fundamentais você tem que sempre ter. Para que serve um container para que serve um orquestrador, por que eu vou usar a minha infra as code, por que isso facilita quando eu vou mudar de nuvem, por que algumas empresas estão trabalhando multi-cloud hoje para não ficar empresa único fornecedor. Então, assim, quando eu falo de se jogar nesse mundo, é começar a se apropriar mais disso, né? É aprender, tá mais lidando com isso. Aqueles que já têm algum contato e trabalham com informática, pode ser um pouco mais fácil. Mas todos nós temos que estar nessa exposição, né? Livros. Hoje, o Lucas e eu, nós discutimos muito isso, né? A mídia mudou. Hoje a mídia são vídeos. Hoje é tudo curso, vídeo, tutorial. Quando eu comecei, acho que o professor Flávio também, livros. Você tinha que ler livros, você tinha que ler tutorial escrito, né? Seja vídeo, seja tutorial escrito, seja site, mas assim, esteja envolvido nisso, né? Eu já falei isso essa semana na palestra e eu vou reforçar. O Lucas foi meu aluno, ele estudou no curso de Sistemas de Informação. Não adianta ficar no conteúdo só do seu curso. Você tem que procurar isso, procurar informação fora também, né? A gente sabe que se você ficar só naquele conteúdo ali, ok, você vai aprender, mas seu ritmo é mais lento. Então, tem que buscar. Agora, para você não perder tempo, que nós temos esse tipo de semana científica, que a gente vai ser exposto a profissionais que já vão te dar o caminho. O Lucas trouxe aqui o roadmap, o Lucas citou uma bibliografia. Ah, preciso ler os 3 livros que ele falou? Não, lê um. Lê o livro do Projeto Fênix, que eu ainda não li, e ele já me recomendou tem tempo. Eu já olhei aqui, está R$ 91 na Amazon. Eu vou esperar um pouco. Mas leiam, né, estudem, e o mais importante, fazer laboratório. No segundo semestre desse ano, agora no primeiro semestre, nós fizemos essa semana. No segundo semestre, o que nós pretendemos fazer? Workshops, que provavelmente vai ser num sábado, tá? E eu já vou adiantar para o professor Lucas que eu vou precisar dele em um sábado para fazer um workshop, onde nós vamos abrir uma quantidade de vagas, não pode ser muita gente, porque ele vai ali dar um treinamento de 4 horas para todo mundo com a mão na massa e tentar fazer. Né? Vai ser uma abordagem diferente. Isso vai ser no segundo semestre, para que até lá vocês já estejam assim, já tenham estudado, já tenham visto alguns outros conceitos, né? Professor Flávio, você está aí? Eu queria ouvir aí suas palavras aí sobre a apresentação, se você estiver aí. Pode ligar a câmera, Flávio, a gente gosta de ver você. Eu e o Lucas. Deixa eu virar aqui para o lado da câmera. Vou virar para o lado da câmera aqui, que é outro monitor. Mas é exatamente isso aí que você falou, Thiago, né? Eu acho que é de extrema importância a questão dessa semana acadêmica, porque ela expõe o aluno a uma chuva, né? A um lago de novas informações. E mesmo que o aluno saia com, né, sem entender muita coisa, mas o objetivo é realmente esse, é deixar ele exposto saber que pelo menos isso existe. Porque às vezes ele está ali, né, sei lá, às vezes ali, vamos dizer assim, já ao lado só dentro daquelas matérias, né, e não está vendo ali o mundo de informações que existe. Então, esse network, essa semana, isso é de extrema e fundamental importância, né? Eu posso dar exemplo de nós mesmos aqui, né, que eu já disse uma vez que somos dinossauros da informática, né, que na nossa época nada disso existia, nada, né? E hoje, se nós estamos aí ainda atuando na área, é porque a gente veio vendo essas novidades e pelo menos entendendo o que isso quer dizer, né? Porque mesmo que a gente tem que escolher, né? Não dá para entender de tudo, mas a gente tem que ser um pouco, vamos dizer assim, um pouco genérico a saber o que, pelo menos, falou a palavra Docker, pelo menos entender o que é isso, mesmo que a gente não use, né? A gente não é um usuário aí da AWS ou de algum tipo de nuvem aí de servidores, mas pelo menos entender. E meu conselho é que se especialize em alguma coisa, né? Se especialize num determinado
Mas é extremamente importante essa exposição a esse mundo, né, esse mundo de novos termos, de novas tecnologias, para que a gente, pelo menos, saiba que isso existe, né? Bom, é isso aí, né? À noite a gente vai estar muito novamente aí, às 7. Exato. O pessoal vai me ouvir falar de novo um pouquinho aí. Com certeza. Bom, então, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos vocês, em especial ao professor Lucas, pela disposição. Que horas são aí, Lucas? Aí agora são 7 da noite, né? E também aos alunos e às alunas que, mesmo nesse horário alternativo, conseguiram aqui. Teve momentos que a gente chegou a ter 18 alunos, né? Mas, como é horário de trabalho, às vezes a pessoa aproveita um pouco do horário de almoço, entra um pouquinho, sai, mas excelente. Isso vai ficar gravado e nós vamos passar para todos depois. E também agradecer às pessoas que vieram aqui de fora da faculdade IMES, o Leonardo, o Fabiano, o Bruno, o Mauro, deve ter mais algum aí que é de fora da faculdade e que está aqui. Muito obrigado, eu estou parando a gravação. No final do evento, depois, eu vou passar para vocês todas as gravações